Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço Ponto On. Hoje a nossa conversa é com Silvia Carvão. Desculpa, Silvia, porque a nossa amiga Lilian está no backstage, mas é com Silvia Carvão. Silvia Carvão, ela é formada em letras, pós-graduada em leitura e produção textual. Mas eu vou chamar a nossa amiga Silvia aqui para falar mais dela, porque ela tem muita coisa para contar para a gente. Oi, Silvia, desculpa, né? Mas ainda bem que você é muito amiga da Lília, não é verdade? Boa noite, Cristina. Queria agradecer pelo convite a você e a Denise e Láurea. Né? É um prazer estar aqui. E vamos conversar um pouco sobre a escrita, né? Isso, eu vou chamar a Denise para fazer parte da nossa conversa. Olá, oi, Denise. Boa noite. Aqui com vocês. E com Silvia, com Cris sempre, né? E com Silvia várias vezes, né, Silvia? Não é a primeira vez que a gente está junto, de alguma forma, no Espaço Ponto On. Assim, tem uma lembrança muito grata da primeira vez que eu te convidei para fazer uma participação e você fez uma oficina, não chegou a ser uma oficina completa, mas foi uma experiência, uma vivência inscrita, em que você não só foi, como criou um tema, uma escrita zen. E, assim, foi maravilhoso. No primeiro ano, né, Silvia, meio que inaugurando as atividades do sábado no Espaço Ponto On, e ano passado também com a Lília Boim, fazendo uma vivência muito bonita no final do ano, né, e também foi um encontro maravilhoso. Eu acho por isso que a Cris também se atrapalhou, porque eu acho que foi um encontro tão maravilhoso. Foi. Estou feliz e honrada com a sua presença aqui, Silvia. Eu que agradeço, né? E também de estar presente nesse encontro, nesse bate-papo, uma grande amiga que fez parte da oficina de escrita, a Ana Lengruber. Então, é um prazer contar com ela aqui hoje, nesse nosso bate-papo. Vou trazer a Ana aqui para o nosso bate-papo. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo obrigada, ótimo. Cristina, obrigada, Denise, obrigada, Silvia, pelo convite para participar, para contar da minha experiência como sua aluna na oficina. Ótima. Bem, antes de tudo, antes da Ana contar isso tudo, eu queria que a Silvia falasse um pouquinho dela e como surgiu a oficina de escrita, que eu acho que é importante a gente saber isso. Pois não, Cristina. Quer dizer, tudo começou na década de 80, quando eu fui trabalhar no Instituto Nazaré. Nunca imaginei fazer essa oficina. E quando eu cheguei lá, a diretora, Regina Holanda, me solicitou que desse uma atenção especial à escrita, porque as crianças estavam com dificuldade de escrever. Então, pediu que eu criasse um trabalho que fosse prazeroso para que elas pudessem desenvolver essa escrita, né? Então, foi um trabalho onde eu fui experimentando diferentes linguagens para conseguir esse objetivo, né? Então, fiz uma pesquisa para saber o que as crianças gostavam primeiro, né? Para, a partir daí, poder fazer o trabalho, né? E eu tenho que agradecer muito a Regina Holanda, que me deu total apoio o tempo inteiro, né? E eu reservava um período, eu não queria misturar esse trabalho com gramática, não tenho nada contra, acho que a gramática só tem a ajudar a acrescentar, mas eu queria que eles tivessem um tempo para isso, se dedicar à leitura e escrita. No início foi tudo muito intuitivo que eu fui fazendo, né? Um trabalho mesmo de campo.
E durante um ano, isso foi trabalhado intensamente, né, com as crianças, e no final eu pude ver um resultado. Realmente houve uma melhora significativa nos textos das crianças e um reconhecimento por parte da escola desse trabalho, né? E depois eu fui chamada para trabalhar por conta disso, né? Na escola Senador Correia, que era uma escola que também tinha uma linha parecida, né? Uma escola progressiva, onde os alunos e o professor tinham vez e voz, o que isso facilitou o meu trabalho, né? Ele já tinha um campo fértil para que pudesse brotar toda essa criação, né? Então, eu acho que o ambiente foi um facilitador para mim. Então, claro, eu reservava, né? Já na Senador Correia, eu já reservava um dia e um horário para isso. Ainda nem pensava em chamar de oficina, mas eu tinha aquele espaço para isso, né? Então, as crianças, aos poucos, foram se envolvendo, né, com todo o trabalho, e eu cada vez mais apaixonada também por isso, por descobrir, né, o quanto que é importante você trabalhar com potencial, você extrair o que a pessoa tem de melhor, né? O quanto que isso é bonito. Eu comecei a perceber que era um trabalho assim bonito, né? E, e depois esse trabalho foi tomando uma forma, foi crescendo, que eu nem me dei conta, eu estava tão envolvida, que eu nem me dei conta. Aí os adultos começaram a me pedir: Silvia, você não faz essa oficina também com os adultos? Né? Eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? E a montar uma oficina. Aí já esse trabalho já foi tomando essa forma de oficina, né? Aí eu comecei, quer dizer, da prática para a teoria. Aí eu comecei a ler muito sobre escrita, sobre leitura, né? E diferente da maioria das pessoas, né, foi essa experiência, né, que me fez estender esse trabalho posteriormente às bibliotecas, às empresas, ONGs, eventos, né? E então é isso. Foi ótimo. Denise. Desculpa, Cris, deixa eu me deu vontade, eu ia perguntar, mas você meio que respondeu até essa questão da faixa etária, né? Sim, você sente que as crianças, adolescentes ou adultos, né? Ou até pessoas de mais idade, qual o público mais se interessa? Né? Você sente uma diferença assim, por faixa etária? Ou é genérico? Olha, geralmente, né, por exemplo, nessas oficinas, né, que eu já faço há uns 28 anos, né, geralmente a faixa é entre 18 a 80. É muito diversificado. Isso é outra coisa que eu acho que como é que eu vou dizer? É muito rico. Eu aprendo muito com isso, a diversidade, não só de idade, como de profissões. Né? Na minhas turmas sempre tem jornalista, médico, engenheiro, fotógrafo, atriz. Diferentes profissões, né? Então isso é muito rico, porque são várias leituras, né, de um mesmo texto. Então é uma troca muito grande, né, entre eles e comigo também, né?
Então, Denise, não tem assim uma faixa etária, quer dizer, claro que geralmente a criança e o adolescente, eles vão porque os pais pedem isso, né? Acham que a criança tem algum talento para a escrita e querem que elas façam. Agora, já aconteceu de eu receber alunos de 12, 14 anos, porque foi a escolha deles, foi um pedido dessas crianças. Nossa. E foi maravilhoso, porque eles conseguiram se sentir bem, à vontade, no meio de pessoas de 30, 40, 50 anos. Então, para a turma, né, ter esse olhar de um adolescente era uma delícia, esse frescor, esse viço, acrescentava muito, né? E você falou da leitura, porque você usa isso. Eu que experimentei, né? Eu não participei de uma oficina completa, mas eu experimentei mais de uma vivência contigo, né? Existe uma associação da literatura com a escrita, né? Você podia falar um pouquinho como é que se desenvolve as atividades dentro de uma oficina? Quer dizer, geralmente, né, aquilo que eu falei, eu trabalho com diferentes linguagens, né? Prioritariamente com textos literários. Por quê? Né? Porque não só, primeiro, eles tocam a emoção, eles levam a reflexão e até a produção de texto, que isso me interessa, né? Além disso, também, ele serve de isca, né, esses textos, né, para estimular o gosto pela leitura. Sim, isso é muito importante. Fundamental, não dá para trabalhar a escrita sem a leitura. Como eu sempre digo, são assim como se fossem irmãos siameses, não dá para separar. Ô, Silvia, eu vou fazer um adendo aqui. O meu pai dizia que quem lia escrevia bem. Uhum. Tem chances, realmente. Eu acho que ninguém cria do nada. Para a pessoa escrever, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter informação. E aonde que ela vai adquirir isso? Através da leitura. Sim. De livros, de filmes, de peças, de exposições, de tudo que faz parte do dia a dia dela. São leituras, né? Viagens, não esquecendo das viagens, né? Bem, eu sou suspeita de falar, porque a minha formação, eu sou bibliotecária, não sei se você sabe. Não, então, não sabia. Eu sou suspeita de falar, então eu sou um ratinho de biblioteca, tudo que cai na minha mão eu tô lendo. Então, para mim, a leitura sempre foi uma coisa primordial na minha vida. Mas então você eu queria. Está no caminho, né? Não, graças a Deus, eu acho que eu sempre escrevi bem, eu nunca tirei notas baixas na matéria, redação, né, da escola, essas coisas, eu nunca tirei uma nota baixa. Eu vou perguntar agora para a Ena, como é que a Ena surgiu na sua vida ou você surgiu na vida da Ena? Como é que foi isso? Para mim? Sim, Ena. Sim. Olha só, Cristina, eu conheço a Silvia há décadas. A gente se conheceu lá na Senador Correia. Eu trabalhei nessa escola muito querida, Senador Correia. Eu era professora e coordenadora lá na Senador Correia. E a Silvia era professora nessa escola, a gente se conheceu aí. Anos depois a gente se reencontrou, né, Silvia? Foi. Anos depois a gente se reencontrou. Somos amigas. Tempos depois, eu fui fazer uma oficina com a Silvia, lá na Estação das Letras, hoje Instituto Estação das Letras, e eu posso relatar que foi uma experiência muito rica para a minha vida, muito rica, muito mesmo. Por quê? Porque eu acho que a Silvia reúne algumas qualidades que eu considero muito importantes para esse exercício que ela se propõe. Primeiro, ela tem um conhecimento da literatura, especialmente da literatura brasileira, assim, na minha vivência, né, no trabalho com ela, especialmente. Segundo, porque a Silvia ela é muito generosa na transmissão desse conhecimento. Deixa eu tentar me explicar.
Eu acho que ela é generosa porque ela apresenta aquilo que ela sabe para seus alunos de um jeito que facilita o entendimento da leitura. Não é facilita no sentido de banalizar, mas no sentido de você sentir instigada a ler aquilo. É um convite à leitura. A Silvia é das pessoas que eu já conheci na vida que faz com que, não sei se qualquer pessoa, mas que muitas pessoas que talvez normalmente não estejam tão ligadas à leitura e à escrita, se sintam convocadas a fazê-lo, tanto a escrever quanto a ler. Quer dizer, no caso da oficina que eu fiz da Silvia, ela dava textos para a gente ler, a gente lia, né, Silvia? Uhum. Conversava sobre aqueles textos e ela pedia que a gente escrevesse. Isso fazia com que, eu acho assim, que o efeito disso foi muito bom, porque dava uma liberdade boa no sentido de da gente não sentir cobrado, ou não sentir no imperativo, tenho que escrever para apresentar meu trabalho. Não era assim. Diante daquela leitura que era apresentada, geralmente, quer dizer, todas as vezes, textos muito, muito bons, muito bem escolhidos, no sentido de que eles despertavam a gente para uma boa escrita, e aquilo fazia com que isso me lembre um pouco, pretensiosamente falando, o Freud, né? O Freud tem um texto muito bom de uma conferência que ele fez em 1907, 1908, que se chama Escritores Criativos e Devaneios. Quer dizer, ele está qualificando, são os escritores criativos, não quaisquer. E ele faz uma descrição, uma relação do que é um escritor, da onde ele busca inspiração, como é que acontece. Então, ele fala que, só um pouquinho, a criança, ela brinca. A criança brinca. Quando ela vai crescendo, né, esse sujeito, criança, vai crescendo, isso que era uma brincadeira, a brincadeira das questões inconscientes que ela vai expressando através da brincadeira, podem vir a se tornar uma escrita. Quer dizer, está falando das origens da escrita, né? O escritor, no caso do escritor criativo, que ele fala. Então, eu acho assim, tem muito... tentando fazer um paralelo, né, Silvia, se é possível fazer, assim... Acho ótimo. Eu me senti criança no melhor jeito de ser, assim, de uma certa liberdade, de estar brincando com aqueles textos que eram maravilhosamente bem apresentados por você, e depois, como se fosse naquela mesma sessão, não, naquela mesma aula, eu era convidada, de um jeito muito despretensioso, muito amoroso, eu posso dizer, a escrever. E a Silvia realmente tem uma qualidade fundamental como professora, que eu acho muito, muito importante. A Silvia realmente, você sabe o que eu acho isso, né, Silvia? Ela valoriza cada palavra da gente. Cada palavra. A gente faz um texto, a Silvia lê aquele texto, a Silvia fala como você escreve bem, como... E aquilo realmente serve de um estímulo, uma abertura, um convite para se escrever mais. Então, Cristina, eu quero dizer com isso o seguinte, você vê que eu tive uma experiência, pode me perguntar mais, eu estou falando da minha experiência, assim, pode me perguntar mais. Depois eu quero falar, depois que você fala. Eu acho até que essa oficina, as outras certamente, mas eu estou falando da minha experiência particular, ela produz efeitos terapêuticos, sabe? No sentido de que a gente vive num mundo muito difícil, muito complicado, sobretudo nesse momento da pandemia, estamos com medo, estamos angustiados, a gente não sabe quando vai acabar, tem pessoas muito próximas que estão mal, a gente está, infelizmente, num desgoverno, ou seja, a gente não tem nenhuma orientação, nenhum respaldo do que era para ter, de um governo dizendo, olha, vai chegar a vacina, tá mais ou menos em tal época, todos serão vacinados e não sei o quê, né? Então, a gente está num meio assim, a gente está meio desbussolado. É um perigo isso que a gente está vivendo. Então, nesta conjuntura, eu acho assim que a oficina da Silvia é um antídoto, sabe? Contra esse mal-estar. Sim, mesmo, acho mesmo. É muito bom. Por exemplo, acho que você estimula muito essa relação com a escrita, sabe, de um jeito muito positivo. Isso não é para qualquer um. Isso é uma qualidade muito rara, Silvia, muito rara mesmo.
Olha, Ana, assim, eu quero te agradecer, primeiro, essas palavras carinhosas, né? O quanto que isso me gratifica, né? E dizer que você tocou num ponto fundamental, né? Você usou a palavra brincar. E é isso, né? Dentro dessa oficina, eu quero que as pessoas brinquem com as palavras, né? Um dos objetivos é isso mesmo, a leveza, né? A brincadeira, brincando, se é uma oficina de desbloqueio da escrita, tem que ser uma coisa leve, né? As pessoas precisam se sentir à vontade, ser bem acolhidas. Por exemplo, quando eu fazia essa oficina presencialmente, né? Eu trabalho há 24 anos no Instituto Estação das Letras, que é um ambiente extremamente aconchegante, né? Eu via o quanto que esse ambiente, pelo menos na minha oficina, já era um facilitador. Tanto que eu chegava meia hora antes, no mínimo, para arrumar a minha sala, né? Para poder receber as pessoas. Se naquele dia eu fosse trabalhar, por exemplo, o texto do Galeano, eu usava o pote com tiras de palavras, eu arrumava, vou colocar a obra do Van Gogh na tela, né? Mas o ambiente aconchegante, você ser bem recebido, isso faz toda a diferença. Eu pude perceber isso, né? Durante esse tempo todo de oficina, né? Nessa larga experiência com oficinas de escrita. Então, acho que, Ana, você tocou no ponto certo, é para brincar. E eu já tive alunos que colocaram, Silvia, eu não sabia que era possível brincar, né? Alunos que vieram, por exemplo, da academia, acostumado com aquele texto, professor universitário, né? Aquele texto que tem que seguir aquele modelo. Então, eles chegam se sentindo engessados, né? Então, a partir do momento que eles descobrem que pode escrever um texto mais leve, mais solto, até mais poético, né? A felicidade que isso gera em muitos alunos, assim, não tem preço, né? Aí você vai falar, você que faz isso, já isso está nas pessoas. Todos nós temos histórias para contar. O que eu faço é jogar a isca, né, como se fosse pescar um peixe, só que eu vou pegar as histórias que estão inscritas e torná-las escritas. E, segundo a Fayda Strover, que ela diz que a criatividade, né, é inerente ao potencial, inerente ao ser humano, né, e o desenvolvimento desse potencial, uma de suas necessidades, eu faço coro com ela. E a minha oficina se baseia nisso. Então, eu valorizo tanto o trabalho de extrair o que o aluno tem de melhor, quanto a escrita. Para mim, tem o mesmo peso. Né? Então, eu acho que a sua fala, Ana, foi muito feliz, porque você tocou em pontos que realmente tem a ver com o meu trabalho. Eu só tenho que agradecer, fico feliz, né? Que, de alguma forma, a oficina possa ter contribuído, né, com alguma coisa. Eu queria falar uma coisa, porque, na minha experiência, com a sua vivência, eu senti muito a escrita, o processo de escrever e refletir, e toda essa isca que você joga, que nos provoca uma vontade de fazer um mergulho, de pensar, né? Quase como um processo meditativo, embora a meditação seja quase que um esvaziamento, mas de uma certa forma de olhar para dentro, sabe? De fazer um silêncio interno. E, nesse sentido, eu senti muito como um processo meditativo, a escrita, a partir da sua vivência, da forma como você conduz. Né? Que realmente é isso que a Ana fala, é de uma forma tão leve e prazerosa e instigante até, né? Porque a partir, lembro até de música, né? Ou de uma frase, de um texto, de uma situação,
né? E que faz a gente linkar e escrever. Eu fico pensando, e até te pergunto, Silvia, como é hoje, né, esse tempo? As pessoas estão com muita dificuldade de escrever, a gente vê isso até no WhatsApp. É incrível como as pessoas não escrevem mais, elas mandam áudio. Elas não estão parando para ler, não estão parando para escrever. E quando eu comecei a perceber essa dissolução da linguagem escrita, quando eu comecei a ver os e-mails, né? Porque agora ninguém nem manda mais e-mail, né? É só o WhatsApp, né? De preferência em áudio. E quando eu comecei a ver os e-mails em que as pessoas abreviavam tudo, e às vezes era complicado até você entender o que estava sendo querendo ser dito, se você não entendesse aquela linguagem, né, das abreviaturas, né, abreviações. Eu às vezes ficava meio perdida, né? E aí eu te pergunto, você sente esse momento? Como é que é esse momento? Eu acho assim uma positiva provocação às oficinas, esse exercício de escrever, no momento que as pessoas, por algum motivo, preguiça, ou sei lá o quê, elas não estão escrevendo nem mensagens. Né? Elas estão... Não, e quando escrevem, colocam aqueles emojis, né? As carinhas. Agora depende, né, gente? Por exemplo, assim, no Zap, que é uma comunicação mais rápida. Mais rápida. Né? Eu mesmo uso, porque é uma demanda tão grande que não dá para você responder tudo, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que muitos alunos vão fazer um blog, né? Eu tenho sobrinho, né? Que ele fez algumas oficinas, a minha e de outras pessoas, né? E depois, eu achei isso incrível, ele, diariamente, ele escreve no blog dele. Então, eu vejo que o exercício, ele está escrevendo muito bem, não é porque é meu sobrinho, não. Mas eu fico muito feliz. Por quê? Porque tem que ter o exercício, a disciplina, entendeu, gente? Eu acho que nessa pandemia, né, se é que se pode chamar de lado positivo, mas, enfim, você tem, né? É um momento que a pessoa pode fazer uma pausa para escrever. No meio desse isolamento, confinamento, é uma saída, né? Você parar, porque você precisa se concentrar para escrever, né? Então, eu vejo que a escrita, nesse sentido, ela pode vir como um recurso, né? Eu mesmo tive depoimentos de alunos que colocaram a escrita como um frescor, daí eu ter até sugerido para o título. Né? O título da sua live. Eu também gostei muito, porque dá leveza, é um colo, um abraço, pessoas que tiveram perdas por conta da Covid e encontraram, se sentiram abraçadas, né, ou incentivadas a seguir em frente, porque tiveram a possibilidade de estar numa oficina. Aliás, se permitiram, né? Se permitiram. É claro que essa pessoa gosta de escrever, ela tem esse desejo, né? Outra coisa que é importante, né? Você primeiro tem que ter o desejo para que essa técnica, esse desenvolvimento se organize. Sem o desejo, nada acontece, né? Então, eu vejo que, ao mesmo tempo, Denise, tem muita gente que está encontrando um caminho pela escrita, né? Porque foi tocada, de alguma forma, no potencial, até por desconhecer esse potencial, né? Então, eu acho que tem os dois lados. Tem pessoas que realmente não querem saber, vão para o áudio, fim de papo, mas tem aquelas que pegaram a escrita, né, e desenvolveram, né? Eu vejo até lá no Estação, né, quantos alunos publicaram livros, né? Ficaram motivados. Agora, claro que isso, gente, não é gratuitamente,
houve um comprometimento, envolvimento, participaram das aulas. Eu sempre passo uma atividade para casa, que hoje até é o Rio, porque se as pessoas estão em casa, eu falo para meus alunos, são prazeres de casa, todo mundo já está em casa, mas eles sabem que não é naquele momento da aula, é pós-aula. Por quê? Para que eles criem, né, esse hábito de exercitar a escrita fora do espaço da aula. Quanto mais você escrever, você vai, né, obviamente, ter uma escrita mais afinada, assim como se eu nadar mais, também, se eu dançar mais, também, né? Mas aqui a gente está falando da escrita. Né? Então, tudo é fruto de muito trabalho, de dedicação, de leitura, friso. A leitura e a escrita caminhando juntas. Né? Ô, Silvia. E como é que tem acontecido online, Silvia, essa experiência, né, que você já desenvolveu? Como é que tem acontecido agora, nesse período? Olha, Denise, no início, em princípio, eu estranhei, obviamente, né? Como diz uma amiga, nós somos do século XX, né? Então, acostumada, olho no olho, né? E eu poder perceber aquela emoção a partir de um texto que foi dado e poder chegar perto daquele aluno, dar um abraço ou dizer uma palavra, né? Quer dizer, numa tela já tive que fazer algumas mudanças nesse trabalho, entende? Agora a gente vê que também é possível, né? Ao mesmo tempo, o online está dando acesso a que mais pessoas de outros estados e até países participem. Né? Quantos alunos, às vezes, queriam fazer na oficina ou outra, e não podia porque morava em Recife ou Camboinhas, e agora não, né? A pessoa tem esse acesso. Né? Então, eu acho que sempre a gente vai encontrar saídas, né, para escrever. Sempre tem, ou para qualquer outra arte. Né? Mas, claro, né, eu torço para que a gente possa, né, em algum momento, voltar também a fazer presencialmente, embora eu acredite que o online veio para ficar. Isso eu não tenho dúvida. Né? Ô Silvia, esses textos que você escolhe são textos literários. A gente estava conversando, né, em off, são textos literários. Você me disse que você dá muito pela língua portuguesa, né? Não só textos brasileiros, como textos portugueses. Mas você, agora que a internet entrou na roda por conta dessa pandemia, né? Você chegando a outros países, você teria que escolher também escritores estrangeiros. Você tem preferência por língua, ou língua inglesa, ou língua espanhola, para dar o texto? Não, eu gosto, uma das línguas que eu mais gosto é o francês, mas isso não interfere na minha escolha de texto. Eu escolho os textos a partir do que eu vou trabalhar naquela aula. Eu não olho o autor, eu olho o que eu vou trabalhar. Né? Então, claro, com anos de experiência, eu já tenho mais ou menos uma ideia que eu posso usar o texto do Quintana, que eu posso pegar o texto de Clarice, ou de Eduardo Galeano, vai de acordo com a necessidade do que eu vou trabalhar no dia. Né? E, geralmente, claro, são escritores que eu gosto, isso, né? Não tenha dúvida, e eu sou movida pela paixão. Né? Até para você passar isso para os alunos, né? Eu tenho que gostar do texto até para poder passar para eles, que não são obrigados a gostar desses autores. Mas eu vejo que muitos eles não conhecem, né? Algumas pessoas não conhecem alguns autores, você vai apresentando,
né? Sim, sim. E aí já é um estímulo para, quem sabe, um deles conhecer mais a obra, como acontece do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor que eu gosto muito, né? Enfim. E eu quero perguntar mais uma coisa. A gente estava conversando aqui em off, eu até perguntei se você achava que escrever era uma terapia. Não necessariamente uma terapia, mas terapeuticamente falando, né? Eu acho que faz bem escrever, até porque se você está passando por algum problema, a escrita te faz colocar para fora, muitas das vezes, aquilo que você está sentindo. Você concorda comigo? Eu acho que a escrita tem efeitos terapêuticos, é diferente da terapia, né? Ela jamais vai substituir uma terapia. Agora, ela pode complementar, né? Eu vejo vários alunos que chegam para mim e falam assim, Silvia, eu vou levar esse texto para terapia, né? Agora, eu, quando criei a oficina, isso nunca me passou pela cabeça, né? Mas eu constato não só a escrita, como a arte, seja dança, pintura, escultura, enfim, ela tem efeitos terapêuticos, sim, né? E eu acho isso ótimo, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De perdas, Sim. né? Eu acho que não é só a perda de pessoas, essa sobretudo, né, de vidas, mas perdas que vão acontecer na nossa rotina. Eu nunca trabalhei tanto como agora, trabalhar em casa é impressionante. Às vezes, quando eu me dou conta, é à noite, eu ainda estou fazendo alguma aula, preparando alguma coisa, né? Então, a pandemia afetou, né, a nossa vida, uma coisa que eu acho fundamental, nossa liberdade de ir e vir. Eu que gosto de caminhar, comentei com a minha irmã, quando, né, foi decretado no início que ninguém podia sair de casa, eu falei, meu Deus, quanto que é importante essas caminhadas que eu faço diariamente, né? Então, a gente foi cerceado de muitas coisas, né? Então, fazendo o link com a oficina, talvez beneficie algumas pessoas por essa liberdade que elas encontram de criar, de colocar no papel o que pensam, o que sentem, de serem ouvidas e acolhidas, né? É o trabalho que eu digo, que eu me sinto, às vezes, uma parteira, no sentido de acolher o que vier, não importa se é branco, se é preto, se é azul, não interessa. O importante é o que brota em cada um, será acolhido. Né? Agora, isso eu fui aprendendo com o tempo. Com o tempo. Você falou agora assim, nós somos do século XX. Não só nós quatro aqui temos essa lembrança que antigamente se usava muito o diário, principalmente as meninas, né? Se escrevia num diário, tudo aquilo que se passava. Você acha que a gente pode, de alguma maneira, comparar aquele diário que a adolescente fazia, e às vezes até muitas mulheres, né, faziam esse diário com o blog, como você falou que o seu sobrinho escreve o blog. Você acha que a gente pode comparar esse tipo de escrita? Quer dizer, é uma forma talvez não tão íntima, né? Porque Sim. Você vai expor, né? O diário tinha, né? A forma dele é mais intimista, tem pessoas que nem mostram, alguns tinham até chave, né? Sim. Sim. Né? A pessoa não podia mexer, quer dizer, no blog já é uma coisa que você faz para o outro ler, né? Então, quer dizer, eles se parecem no sentido de que são feitos para muitas pessoas, não são todas, mas diariamente, né? Então, nesse sentido, sim, né? Mas claro que tem as diferenças, porque o blog ele fica exposto, né? Mas a gente sabe que hoje em dia
na internet, as pessoas usam as redes sociais como diário pessoal de coisas que estão acontecendo na vida dela. O que comem, onde vão, você sabe que isso acontece. Você fazendo essa comparação, rede social, blog, e o antigo diário das mocinhas, né, das meninas, das mulheres, você acha que chega mais ou menos sendo a mesma coisa? Eu estou falando a nível de pessoas que não têm esse filtro, né? Porque a pessoa que escreve no blog, escreve para coisas interessantes, situações, descobertas, não propriamente da vida, né? Mas na internet acontece isso. Você acha que isso seria, o que se escreve na internet seria mais ou menos o que era usado nos diários de antigamente? Cristiana, é aquilo que eu falei para você. Eu acho, mas com essas diferenças, né? Pode ser por ser uma coisa que é escrita diariamente, né? Por exemplo, no caso que eu citei do meu sobrinho. Agora, eu acho que a diferença é que não é tão intimista assim, né? Agora, entre aspas, poderia-se fazer alguma relação, né? Denise? Não, eu queria fazer um comentário, né? E isso reforçar até o que a Silvia falou. Né? O diário tinha muito esse caráter, né? Assim, quase que era uma fala consigo mesmo. E essa coisa de esconder, quer dizer, você escreve para o outro. Uma coisa que eu já senti, Silvia, até confessando aqui online, uma certa vergonha de me expor a partir da minha escrita, né? Que é um pouco isso, né? Falar de sentimento, de sensações, de percepções que acabassem, que pudessem expor a mim mesma, né? Essa própria dificuldade de transparecer o que se é de fato. Né? Eu acho que a Ana caiu no sinal dela. Enfim, mas é interessante, isso também, eu lembro, engraçado, a minha experiência nas tuas vivências que você desenvolveu no Espaço.on, foram tão significativas porque elas meio que soltaram. Nesse sentido, eu lembro que a Ana fala, né, a coisa da brincadeira, porque a brincadeira tem esse caráter de liberdade, né? Descolar, desprender de limites que a gente mesmo cria, né? Cria barreiras próprias, uma autocensura. Né? É verdade. E é interessante como, nessas vivências que eu tive contigo, como eu pude expor, de alguma forma, o que vinha de dentro, seja pelo ambiente, você fala, não, a Estação das Letras é um ambiente confortável, ou agradável, e que acolhe. Mas lógico que tem a pessoa, Silvia, né, que poderia estar, talvez, em qualquer outro lugar, fazendo essa vivência, essa prática que estimula, que libera e meio que liberta aquele seu eu que fica recolhido, né, um pouco tímido ou envergonhado de se expor, né? Como é que a coisa vai fluindo no grupo? É tão interessante, né? Isso é verdade. Essa comparação que a Cris faz, ou essa analogia que ela fez da terapia, um pouco no sentido daquilo que você consegue brotar, né? A partir de uma percepção que vem de um estímulo da tal isca que você joga e que faz com que a gente liberte, né? Tenho que desate os nós, né? Para poder deixar transparecer. E eu acho bonito porque não é só transparecer para o outro, mas para si mesmo.
E você tem razão quando você fala que é difícil se expor, é muito difícil. Tem o autor, o João Paulo Cuenca, que ele diz que escrever é estar nu em praça pública. E gente, por isso que nessa oficina é fundamental. Isso tem o mesmo peso que os exercícios que eu possa dar, deixar as pessoas à vontade, né? Para que o que tenha que vir à tona venha, né? Mas não é assim, vou escrever, vou ler. Não, tanto que tem pessoas que são mais desinibidas e vão lendo sem nenhum problema. Agora, tem outras que precisam passar mais uma aula para ela, aos pouquinhos, ir lendo o texto e compartilhando, né? Porque os textos são compartilhados, elas vão ouvindo opiniões das pessoas, dos colegas, e eles vão dizendo, nossa, como você escreve bonito, olha aquela frase, olha aquele verso. E, aos poucos, os alunos vão adquirindo confiança. E isso é que faz a diferença, adquirir confiança, acreditar, né? Quer dizer, então, quando eu trabalho esses textos literários, é porque eles ajudam, né, não só a despertar o gosto pela escrita, né, como também como é que eu vou dizer, facilitar todo esse processo, né? Ajudando a pessoa a reconquistar a própria voz, ao mesmo tempo que eles vão mergulhando em outras vozes, né? Se eu apresento textos de diferentes autores, eles vão mergulhando em outras vozes também. Então, é todo um processo mesmo, né? Não é assim mágico, parece, mas não é, né? As oficinas, elas são contínuas ou elas têm uma duração de X encontros? Geralmente, as oficinas, por exemplo, a escrita criativa, normalmente eu faço em 8 encontros, né? Agora, isso é variável, entendeu, Denise? Assim, por exemplo, a seguinte, a janela sobre a palavra, eu já faço em 3 meses. Por quê? Porque tem um produto final que é um caderno de textos, né? O escrever o Santo Remédio, a mesma coisa. E agora, como mudou um pouquinho, né, do presencial para o online, então, às vezes, eu faço 4 encontros e chamo de primeiro módulo para sentir, porque tem pessoas que eu percebo que ainda sente um pouco de dificuldade. Assim como eu também, embora esteja lidando muito melhor, né? Mas, às vezes, você estranha um pouco essa forma de se comunicar, né? Então, às vezes, eu faço 4 encontros para deixar as pessoas irem se acostumando e depois eu ofereço o módulo 2, que, na realidade, é a sequência disso, né? Que poderia já ser oferecido os tais 8 encontros, né? Que eu acho que é o mínimo que a pessoa possa ter para ela exercitar o olhar atento, que é isso que vai fazer a diferença, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo algum aluno dizer, nossa, Silvia, como eu repito muito essa palavra, nossa, como eu escrevo os queis, eu repito muito os queis, é ela que tem que ver, porque eu não vou estar ao lado dela para isso, né? E na oficina eu não costumo fazer correções, você bem sabe, né? Eu acho que é um trabalho de sutilezas. Agora, se você tiver alguma dúvida naquele momento, eu vou tirar. Silvia, essa palavra concorda com aquela, se for em termos estilísticos, alguma coisa relacionada às figuras de linguagem, eu estarei à disposição para tirar as dúvidas. Também, se eu não souber, vou dizer, não sei, vamos pesquisar. Enfim, mas se é uma oficina de desbloqueio, né, eu não posso ficar cerceando esse processo. Inclusive, eu também percebi,
uma mudança quando eu antigamente dava aula de língua portuguesa, né? Pela minha formação, sou formada em letras. Então, eu era mais atuante em sala de aula no sentido de falar mais. Quando eu comecei a fazer essas oficinas, na década de 90, né, que eu chamei de oficinas, enfim, né, eu fui percebendo que os alunos é que eram os protagonistas, que eu tinha que ficar como mediadora. Por isso que eu não gosto de falar que eu sou professora. Obviamente que eu sou, mas nesse tipo de trabalho eu me sinto mais uma mediadora. Não só observando, né, ouvindo, né? Você tem que ter uma escuta atenta. Que bom que Ana voltou, né? Bem-vinda, Ana. Obrigada. E peraí, fugiu. Estava falando da escrita, né? Perdi aqui o fio. Foi a chegada abrupta da Ana. Perdi. Fiquei doida, suando. Coitada, imagino, Ana, imagina a sua agonia. Silvia, eu acho que seria bem legal, né, Cris, que a Silvia dissesse como a gente pode ter acesso, saber toda essa programação das oficinas, né, e, enfim, deixar uma mensagem, né, e assim também uma mensagem. A Silvia é uma pessoa bastante inspiradora, uma mensagem para 2021, né, porque no último mês do ano, incrivelmente, voou, e eu gostaria que a Ana também, a gente não comentou, mas a Ana é psicanalista, lógico que ela veio como uma aluna, enfim, por ter vivenciado a experiência das oficinas da Silvia, mas, de qualquer forma, a Ana, por si, pela própria prática, também eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? Assim como todas as próximas lives, né, Cris? Eu acho que a gente fica nessa expectativa e desejo de ouvir mensagens positivas, otimistas, por mais difícil que o momento seja, a gente não deixa apagar a esperança, né? Então, eu queria pedir para a Silvia divulgar como a gente pode ter as informações das oficinas. Eu queria só um minutinho, né? Eu retomei, eu ainda, às vezes, me perco um pouco nessa coisa online, eu peço desculpas. Eu lembrei, eu queria dizer, né, que eu falei que eu que ficava na Berlinda, na época que eu dava aula de língua portuguesa. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, quem fica na Berlinda, quem são os protagonistas, são os alunos, né? E isso me ajudou muito na minha escuta atenta, né? E poder acolhê-los melhor, né? Era isso que eu queria dizer, tá? Mais uma vez, é uma prova da tua percepção, né? Da própria empatia, né? De compreender que tem que vir do outro, né? Eu achei bonito você dizer que você se coloca numa posição de mediadora. Isso, É bem bonito isso. Mediadora e coautora no sentido que, ao ouvir essas histórias, eu revisito as minhas lembranças, né? E juntos a gente vai compartilhando as nossas alegrias, tristezas, anseios, enfim, né? Mas eu vou só acrescentar agora, que a mediadora você é pescadora, porque eu também gostei muito da ideia da isca, porque vem mesmo, né? Você joga a isca e pesca. Quem sai ganhando, talvez mais do que o próprio pescador, seja quem foi pescado, né? Porque vai deixar aflorar ou transparecer alguma coisa que está dentro.
de si mesmo. Eu acho que os dois ganham, né? Acho que os dois ganham, né? Eu só tenho muitas alegrias, né, fazendo esse trabalho. O aluno mesmo já me falou isso. Silvia, eu acho que você é feliz porque faz esse trabalho, né? Eu falei assim, realmente, eu não posso dizer que eu sou sempre feliz, porque isso não existe, mas ao fazer esse trabalho, eu sou feliz e agradeço muito, né, aos alunos e a mim por ter feito essa escolha, né? Então, eu queria divulgar, sim, né, como os alunos podem saber, tem o site do Instituto Estação das Letras, né, que está agora com um visual novo, né, porque está funcionando online, com um cardápio maravilhoso, né, oficina de escrita do conto, de poesia, literatura infanto-juvenil. Assim, vale a pena, gente, consultem, tá? E agradecer muitíssimo a todos vocês, né? Principalmente a Denise, que fez o convite direto, a Cristina, por estar mediando, a Ana Lengruber, querida amiga, né? E psicanalista também talentosa, enfim, de ter aceitado esse convite, né? Então, uma palavra que eu posso dizer é para a gente continuar se reinventando, Denise, cada um com a sua forma. Quem tem a escrita como canal, escreva. Quem tem a dança, dance, né? Quem tem a pintura, pinte, né? As soluções vêm da arte, para mim. Tá? Eu já ouvi que a arte nos salva. Eu concordo, assino embaixo. Isso aí. Importante. Bem, infelizmente, a Ana, de novo, o sinal dela caiu, mas eu agradeço imensamente a Ana da participação dela. Silvia, muito obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente. Agradeço Denise, minha amiga de longa data. Eu quero agradecer a Silvia também, né, por ter vindo, aceito o convite. Silvia é sempre muito bem-vinda, super querida. Sim, com certeza. Nas nossas convivências, nos cafés, enfim. Vamos continuar, né? As boas indicações de Silvia para filmes também, literatura, né? Silvia é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e satisfação de ter a oportunidade de conhecer e de manter, né, bem por perto. Quero te agradecer. Só dizer que é recíproco é verdadeira. Também admiro muito você, Denise. Você é a anfitriã, tá? Com Cristina. Eu queria agradecer a Ana também. Também, muito. Espero que ela depois possa saber que a gente... que a presença dela aqui foi bastante importante, significativa. Eu queria até deixar declarado aqui online que eu convidei já a Ana para uma live, porque faz muito bem. Um encontro prévio, e a psicanálise, ela fala muito, pode falar muito desse momento, né? Sem dúvida, vai ser ótimo. Quanto essa aflição que a Ana até passou um pouco, né, desse momento, o quanto esse trabalho do falar, do compartilhar também, eu vejo o psicanalista como um pescador também. Ele estimula, de alguma forma, a sair, a se despertar, deixar transparecer alguma coisa muito íntima que, às vezes, traz problemas, né, até de saúde física. Né? Então, a Ana será muito bem-vinda numa live 2021. Convite. Né? A Ana está voltando. Aqui. Oi, Ana. Estamos nos nossos... Dá umas escapulidas. A Ana falou das brincadeiras e ela está brincando com a gente. Esconde. Banda larga da Oi. Banda larga da Oi. É uma coisa louca. Está caindo. Estou brincando contigo. Eu já caí. Olha, teve uma live importante naquela de 1 ano de celebração dos encantos, a segunda live. Eu despenquei. Eu queria encerrar a live, mas aí me alertaram. Não deixa... A Babi, que estava no backstage,
traz a Babi, ela media porque você que caiu. A live foi sua. Mas, Ina, eu estava manifestando assim, o meu agradecimento pela sua presença, né? E assim, já pondo em público que já houve um convite, 2021, a Ana traz aqui, se quiser, logicamente, essa vivência dela, né? Porque mesmo pós, quando vier a vacina e as coisas voltarem para um outro padrão, nunca será o mesmo, né, Ana? Eu acho que nada será como antes. E é importante a gente ouvir, né, dessas experiências, dessas falas, né, e daquilo que a gente possa trazer de possibilidades também, né? Não só olhar pelo aspecto negativo, mas aquilo que possa vir bom a partir de um momento tão difícil que a gente está passando. Sim. E aí, eu acho que a Ana, que já voltou, podia também fazer as considerações finais e, quem sabe, trazer uma palavra otimista para 2021. Eu acho que congelou. Ela congelou. Caiu, congelou. Vamos deixar a brincadeira. Bem, meninas, a nossa live está terminando. Eu quero agradecer de novo a Sílvia, né, por essa live maravilhosa. Agradecer minha amiga de muito tempo, Denise, de estar aqui com a gente, né? Eu quero já dizer que semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos começar nossas lives de final de ano. Nossa live de quinta-feira que vem será Perspectivas Holísticas para 2021. Será com a terapeuta Adriana Carla, que vai falar sobre numerologia, quer dizer, de 2021. Vai falar sobre a cromoterapia, as cores para 2021. Nossa terapeuta Mônica Lima vai falar astrologicamente o que os astros, os planetas, não serão os astros, não serão os signos, serão o que os planetas dizem, né? Como será o 2021. Você sabe que os planetas mexem muito com isso. Então, a nossa live de quinta-feira será Perspectivas Holísticas para 2021. Eu espero que todos estejam aqui para saber o que 2021 está trazendo para a gente. Tá certo? Uma boa noite, Denise. Uma boa noite, Sílvia. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Tá? Boa noite.